Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando uma nova disciplina que tem como título Discípulo a Feminilidade. A nossa primeira aula vai tratar sobre o feminismo, apresentando o início do movimento, a sua evolução no decorrer do tempo, os nomes proeminentes desse movimento, eh, os seus anseios, né? Os seus objetivos, aquilo que eles alcançaram, e é lógico, nós vamos também já buscar, inicialmente, apresentar o ponto de vista bíblico, avaliando a questão desse movimento e a sua influência no seio da igreja. Eu coloquei como o tema da primeira aula uma isca e um anzol dourado. No decorrer da lição, nós vamos verificar o porquê desse tema. O que é o feminismo? O feminismo é uma filosofia iniciada a partir do século XIX, tá? Mas nós vamos ver no próximo slide que há relatos de que a partir do século XVIII já houve manifestações sobre o assunto ou manifestações que hoje são consideradas manifestações feministas. Então, o feminismo é uma filosofia iniciada a partir do século XIX, que inicialmente visou promover a igualdade de direitos entre mulheres e homens, tanto no campo social, político, econômico, entre outros. As primeiras feministas lutaram pelo sufrágio feminino e o conseguiram, ou seja, a mulher naquela época não tinha direito ao voto. Através das lutas, elas conseguiram não somente o direito ao voto, mas também o direito de serem votadas. Tanto é que nós temos hoje, agora mesmo nós estamos há poucos dias de um pleito eleitoral, onde nós temos candidatos Brasil afora a vereadores e prefeitos, tanto homens quanto mulheres. O proto-feminismo foram as primeiras nuances do feminismo, com reivindicações no âmbito social. Eles se opunham à monogamia, ou seja, ao casamento entre um homem e uma mulher, né? Ao casamento em si e à liberdade sexual, ou seja, os três estão interligados ali. O feminismo ele é apresentado em três ondas, sendo que a primeira onda ela inicia ali no século XVIII, e nós temos ali alguns nomes que são proeminentes no movimento. O primeiro é Mary Wollstonecraft, onde ela prega uma reivindicação dos direitos das mulheres. Judith Sargent Murray prega sobre a igualdade dos sexos. E essas mulheres, através desses movimentos, começam essa movimentação que veio dar origem ao feminismo. Em 1848, houve uma convenção chamada Seneca Falls, onde reuniu cerca de 100 pessoas em uma igreja metodista para ratificar a Declaração dos Sentimentos em defesa dos direitos das mulheres. Percebam que a reunião se deu dentro de uma igreja metodista, uma igreja evangélica. Alegavam que estava excluída de profissões importantes, empregos melhores e pagamentos justos, né? Que não podiam cursar uma universidade, além da dupla moralidade, exclusão dos homens das punições em crime de natureza sexual. Então, percebam que essas alegações têm, sim, um fundo de verdade e um fundo de justiça. Tá certo? Por isso, o tema da nossa aula é feminismo, é isso que nos dourado, porque os anseios são justos. Por exemplo, profissões importantes, graças a essas lutas, as mulheres conseguiram acesso a várias profissões. Talvez até hoje haja alguma diferença salarial, né, como foi apresentado aí em alguns debates políticos calorosos aí que nós tivemos nas últimas eleições para presidentes, tá certo? E permanece ainda algumas divergências que precisam ser tratadas, mas conseguiram sim. Então, por que uma isca no anzol dourado? Porque os anseios, na sua maioria, são justos e têm fundamento na palavra de Deus, fundamentos bíblicos, que nós vimos na disciplina passada, masculinidade bíblica,
E agora nós vamos novamente tratar essa situação. Ou seja, cursar a universidade, empregos, inclusão em determinadas profissões, além da questão da dupla moralidade, a exclusão dos homens das punições em crime de natureza sexual. Ora, vejam só, provavelmente estamos se referindo aqui à questão do adultério. O adultério, o adultério, ele até bem pouco tempo, tempos atrás, ele era tido como um crime, certo? Tinha punição para o adultério. Hoje não, hoje já não tem. Hoje, se um dos cônjuges se encontrar nessa situação, o que ele pode buscar perante a lei, perante a justiça, é uma indenização por dano moral. Por quê? E conseguem, tá? Muitos estão conseguindo a questão da indenização por dano moral. Por quê? Porque o casamento é também um contrato entre as duas partes, onde ambos, perante o juiz, perante um pastor, perante um padre, que mesmo sendo realizado de forma religiosa, tem um efeito civil, tá? Antigamente você tinha casamento religioso separado do casamento civil. Hoje o casamento é um só, que é o civil com efeito religioso. Se alguém fizer um casamento religioso, para fins de direito, não tem amparo. Então, é, é um contrato entre as partes, onde ambos se comprometem à fidelidade conjugal. Ou seja, hoje, se a pessoa quiser buscar algum amparo na justiça, busca-se então a questão da indenização por dano, passou a muriçoca aqui, uma indenização por dano moral. Por quê? Porque um contrato foi quebrado. Há, inclusive, casos em que as pessoas fazem um contrato pré-nupcial, onde eles acordam antes do casamento praticamente tudo que eles devem seguir no casamento. Então, uma isca no anzol dourado. Então, qual é a isca? Empregos melhores, pagamentos justos. E isso é lícito. Agora, as consequências dessa isca que está acontecendo hoje, nos dias atuais, é que não vai bem aliás, vai totalmente em contra a palavra de Deus. E nós vamos ver mais à frente. A segunda onda, a segunda onda já é nos primórdios ali do século XX, acontece nos primórdios do século XX. Ela já tinha um caráter ideológico com base existencialista. Simone de Beauvoir, Barry Friedan, Kate Millett, elas são as chamadas arautas da desconstrução familiar. Por quê? Porque defendiam abertamente o divórcio, o aborto e o sexo casual. Percebam que já no início do século XX, 100 anos atrás, as pautas defendidas são as mesmas que continuam hoje em briga. Você pode ver que, geralmente, quando o candidato a determinado cargo político, geralmente vão ser entrevistados e vão ter que se posicionar sobre esses pontos, mesmo que, muitas das vezes, descaradamente mintam, né? Digam uma coisa para conquistar voto e depois faz outra totalmente diferente. Isso, infelizmente, acontece, tá? Dizendo que são a favor, dizendo que são contra, geralmente dizem que são contra. Ninguém vai dizer que é a favor. Agora, quando ganham e assumem, aí mostram verdadeiramente o que são, tá? Então, é bem clara, a palavra de Deus é bem clara com relação a isso aí, que até Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz. Ou seja, se apresentam como um anjo, mas na verdade, depois que assume, mostra a sua verdadeira essência, porque não tem como, tá? Não tem como enganar ou viver no engano por muito tempo. A verdade sempre aparece. Nada há oculto que não seja revelado. Então, essas arautas da desconstrução familiar, por que desconstrução de familiar? Porque defendiam abertamente o divórcio, aborto e sexo casual. Mas alguém pode perguntar, mas, meu irmão, o divórcio não já foi permitido por Jesus? Está lá no escrito em Mateus? Sim, com certeza. Jesus já falou sobre divórcio ali, mas ele disse que Deus permitiu, através de Moisés, o divórcio, por quê? Por conta da dureza do coração. Mas o objetivo de Deus é que o homem e a mulher vivam em fidelidade até que a morte os separe. Portanto, deixará o homem
pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. E o que o Deus uniu, não separe o homem, tá? Então, foi permitido o divórcio por conta da dureza do coração. Mas a defesa aqui é para relativizar e minar a instituição chamada família, a instituição chamada casamento. Para Beauvoir, preste atenção, crianças de 11 anos já possuem idade de consentimento, consentimento sexual, mesmo sem ter chegado à puberdade, mesmo sem ter o seu corpo formado, mesmo sem ter o seu corpo formado, tanto o homem quanto a mulher, tanto o menino quanto a menina. No pensamento dessa feminista, criança de 11 anos já tinha a idade de consentimento. Percebam, quem está atento ao que está acontecendo no nosso Brasil, que nós temos na Câmara dos Deputados, no Senado, seja onde for, pessoas que estão defendendo livremente esse posicionamento. Eu não vou citar nomes aqui, mas quem está atento sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe muito bem do que eu estou falando. Ou seja, isso não é liberdade, isso tem um nome, chama-se pedofilia, e pedofilia é crime. Pedofilia é crime. Posteriormente, é criada a Liga dos Direitos das Mulheres, uma legislação antissexista que tinha também buscava apoiar o divórcio. Depois veio o livro chamado A Mística Feminina. Tudo isso aí só é a chamada evolução temporal dentro das ondas do feminismo. Então, como nós estamos falando aqui, são os posicionamentos, são as conquistas, ou seja, são as suas publicações, os seus movimentos que levaram ao feminismo que nós conhecemos hoje. As mulheres se contentavam, segundo o livro, em ser esposas e mães, infantis, frívolas, passivas, garbosas no mundo da cama, da cozinha, do sexo, dos bebês e da casa, né? Quando eu estava ainda cursando, ali não lembro qual foi o ano, foi ali acho que 2014, acho que por aí 2015, não me recordo, que foi uma frase da primeira dama que ela falou. A frase traduzia mais ou menos assim, que era bela, recatada e do lar. Creio que era isso. Eu lembro claramente que houve uma revolta muito grande dentro da minha sala por conta de alguns jovens, tá certo? Mas por quê? Porque já tinha uma ideia. Qual o problema de uma mulher querer ser bela, recatada e do lar? Quer dizer que só vale se for realmente uma pessoa que defenda, uma mulher que defenda as pautas feministas, é isso? Quer dizer, é possível pregar sobre aceitação, mas não aceitar? É por aí, tá certo? É por aí esses movimentos acontecem. Então, as mulheres precisavam, segundo o livro A Mística do Feminino, as mulheres precisavam ter controle da própria vida e ditar seus destinos. O casamento não é obrigatório, não é uma imposição de Deus. O casamento é uma faculdade concedida aos homens, homem e mulher, tá certo? Então, a normalidade casamento não é impositivo, é uma escolha de um homem e de uma mulher viverem juntos. Então, a isca, liberdade e e livres do jugo do matrimônio. A segunda onda apresenta essa ideia, e a isca no anzol dourado, nessa segunda onda, é exatamente a questão, na maioria delas, vai ser a questão sempre da liberdade, sempre pautando pela liberdade, ou seja, a mulher é uma escrava. A ideia é essa, a mulher é escrava do homem e precisa se libertar. O feminismo na terceira onda, ali por volta de 1980, ele possui agora um caráter mais ideológico, dá ênfase abertamente na defesa do aborto, na ideologia de gênero, direitos dos homossexuais, dos transexuais, a eliminação do conceito de que existe apenas dois gêneros fixos e imutáveis, essa briga permanece até os dias atuais, aí. O gênero é definido pela vontade e não biologicamente. Essas são as pautas feministas da terceira onda.
Eliminação, aí começa, agora já mais abertamente, a eliminação dos princípios basilares do cristianismo. Então, vou fazer uma pausa aqui antes de continuar, para que nós possamos relembrar e refrescar, porque o que eu vou falar, vocês já assistiram aí na televisão. Geralmente, quando tem movimentos ou manifestações nesse aspecto, nesse sentido, igrejas são quebradas, símbolos religiosos são quebrados, são vilipendiados, tá? Alguns, inclusive, utilizados em momentos de masturbação, certo? O que eu estou falando, eu nem botei fotos aqui porque é claro, certo? Quem tem acesso, quem, digamos assim, assiste os noticiários ou busca nas redes sociais, que ainda é um meio onde você consegue melhores informações do que as informações que são passadas na mídia ou na televisão, canais abertos, porque lá a gente consegue ver realmente o que acontece. Então, você vê claramente que esses movimentos eles procuram uma briga, certo? Uma guerra constante contra o cristianismo. Por quê? Porque as ideias deles são antagônicas, se opõem claramente com as ideias da Bíblia, com as ideias que são pregadas pela palavra de Deus. Mas voltando, Butler diz: nascer homem ou mulher não determina comportamento, não determina o comportamento de alguém, mas que a pessoa aprende a se comportar de uma maneira ou de outra para se encaixar na sociedade. A ideia de gênero é um ato ou uma atuação, ou seja, é a maneira como uma pessoa anda, fala, se veste e se comporta para se encaixar em um determinado nicho social. Novamente, a isca é a liberdade. Ou seja, o movimento busca pregar uma liberdade, muitas vezes pseudo-liberdade. Ainda na terceira onda aparece a teoria queer. Queer é um termo utilizado para se referir a pessoas que não eram aceitas e viviam à margem da sociedade, como prostitutas e desempregados, e entre outros. Queer era um xingamento, uma ofensa, mas passou a identificar e ser adotado pela comunidade LGBTQIA+, para representar os que não se encaixavam na heterossexualidade. Caroline Campagnolo afirma que feministas não receiam admitir que a teoria de gênero não passa de uma ferramenta de desconstrução de identidade, bem como subversão das identidades. Percebam que na terceira onda já não há mais algo guardado, velado, é mais explícito, é mais aberto, é mais escancarado, certo? E aqui a isca no anzol dourado na terceira onda é aceitação. Você precisa ser aceito como você é. Frases que nós ouvimos em vídeo, em filmes, novelas, jornais, apresentações, documentários, apresentam exatamente isso aí. Você pode ser o que você quiser, é uma frase linda, né? Mas qual é o contexto que está sendo empregado? Qual o objetivo por trás dessa frase? Então, a isca é sempre essa, te apresentar uma ideia boa, atraente, para, juntamente com essa ideia, incutir princípios e doutrinas contrárias à palavra de Deus. Lembram que Satanás chegou até Jesus Cristo, quando Jesus Cristo passou os 40 dias em jejum, no deserto? Apresentou coisas que aos olhos dos homens seria bom, poder, riqueza, autoridade, mas Jesus Cristo não aceitou. Jesus Cristo recusou e ainda mais, repreendeu o inimigo. Feminismo e o ódio ao cristianismo, manifestações agressivas contra o cristianismo, que eu já falei, igrejas depredadas, símbolos religiosos ligados ao cristianismo depredados ou utilizados em performances eróticas. Essa é a melhor frase que eu coloquei para ministrar na sala de aula, por quê? Porque às vezes vai criança ali, uma outra ali, uma mãe, um pai precisa levar sua criança e não dá para a gente comentar mais abertamente sobre isso. Então,
Essa foi a frase que eu, digamos assim, mais suave que eu encontrei, porque na realidade o que nós vemos ali, né, não é uma performance erótica, é uma orgia mesmo, tá? É um vilipêndio a todos os símbolos do cristianismo, porque eles querem realmente é, é, denegrir a imagem do cristianismo. Recentemente nós temos aí algo que chocou o mundo todo, nas Olimpíadas, aquele quadro daquela ceia horrorosa, onde apresenta um monte de pessoas ali, numa oposição clara ao que foi feito na ceia do Senhor. Então, perceba, vamos falar um pouco, já que eu entrei. Percebo que na ceia do Senhor, o Senhor estava servindo, era um Deus servindo a todos. Enquanto lá, naquela imagem horripilante que foi colocada nas Olimpíadas, era um Deus, entre aspas, com D minúsculo, sendo servido por todos. Perceberam a diferença? O cristianismo é totalmente oposto às ideias que são apresentadas por esses movimentos. Então, o feminismo transmite a ideia de um movimento justo. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, tem pontos que são bíblicos. A valorização da mulher é um ponto bíblico. Nós falamos na disciplina passada e eu vou fechar essa aula aqui exatamente com o mesmo ponto. Então, o feminismo transmite a ideia de um movimento justo, enquanto suas estruturas conceituais defendem o fim do cristianismo, a relativização do matrimônio, a condenação da monogamia, da maternidade, da família e a superioridade da mulher, além de rejeitar a ideia de que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Então, fazendo novamente um parênteses aqui, a gente consegue, quando a gente estuda e quando a gente ouve uma aula sobre essa questão, a gente consegue perceber, né? Porque muitos filmes hoje estão colocando as mulheres como protagonista e deixando os homens de lado, muitas vezes como meros peões ali para que possam ajudar ela nas suas conquistas. Dos mais assim exemplos que eu posso, eu vou nem adjetivar, é aquele filme Mulher Rei, onde a mulher com a metade da estatura de um homem quase o dobro, e ela vai lá dar nele mesmo com vontade, tá certo? Tem um outro agora aí da DC que busca novamente a questão da Mulher Maravilha e leva aquela questão lá da Ilha Paraíso, onde ali é uma comunidade habitada somente por mulheres, onde o homem não pode nem pisar. Por aí vai. São ideias bonitas que são apresentadas, mas que por trás disso tem um objetivo: incutir doutrinas, incutir princípios que vão de encontro à palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, por eles é chamada de opressora, patriarcal, ela precisa ser revista e Deus deve ser chamado por um nome feminino. Ah, mas não tem, lá no hebraico, no aramaico, no grego, não tinha, mas vamos criar, vamos revisar, tá certo? Na aula passada eu coloquei, não vou nem citar aqui que eu não me recordo direito, mas eu coloquei uma frase de uma grande autoridade, ou de uma autoridade, de uma igreja, de uma denominação cristã, onde diz que a Bíblia é mulher. E nós não podemos aceitar algo no sentido da masculinização da Bíblia. Nesse sentido aí. Quem assistiu sabe o que eu estou falando, se não, busca novamente e assiste de novo aí. O feminismo declarou guerra contra o homem, a misandria. Não tem a misoginia? Ah, você é misógino, é um termo que é muito utilizado em discussões. Ah, isso é misoginia, tem a misandria. Misandria nada mais é que o ódio aos homens. O ódio aos homens. E elas declaram claramente que odeiam os homens. Nós vamos ver aqui mais na frente. Novamente, o anzol sempre é a liberdade. A isca no anzol dourado é a liberdade. Feminismo e a guerra contra o homem, a misandria. Valerie Solanas atentou contra Andy Warhol em 1968, ou seja, atirou para, entendo eu, matar. Ninguém atira em outra pessoa simplesmente para ferir, certo? Mas o fato é que ela atentou contra esse homem em 1968. Ela criou um manifesto intitulado SCUM, Sociedade for Cut Up Men,
sociedade pela aniquilação dos homens, revelando seu desejo de destruir o gênero masculino. Então, perceba que o tiro que ela deu contra o Andy não foi para ferir. Em inglês, isso significa escória, refúgio, é um acróstico. É um acróstico, ou seja, é uma forma que ela criou para se referir indiretamente aos homens. Para ela, os homens são a escória da humanidade, o refúgio, o lixo, e por aí vai. Então, ainda dentro da terceira onda, houve investimento em tempo e dinheiro visando atacar o sexo masculino, seja em qual idade for, criança, adolescente, jovens e adultos. Ou seja, a igreja cristã, ela precisa estar atento ao ensino bíblico, ao ensino nas classes infantis, ao que está sendo pregado nas classes infantis. Ou seja, enquanto nós só temos a igreja e a Bíblia para refutar tudo isso, certo? Eles estão invadindo a educação de uma forma geral, impondo determinadas situações, nós só temos a palavra de Deus para refutar isso. Só não, nós temos a palavra de Deus. Não é só, é tudo. Ainda, desconstrução de conceitos relativos à feminilidade. Segundo Rodrigo Constantino, Suzanne Venker, em seu ensaio The War on Men, A Guerra contra os Homens, a autora afirma que em poucas décadas os homens foram de provedores e protetores a palhaços supérfluos e desnecessários. Não precisa falar mais nada, né? O feminismo radical, a autora é bem clara, ela diz: odeio os homens. Vamos ver um texto a seguir aqui, que foi extraído de um livro. Novamente, o Anzol, em Liberdade. O texto abaixo foi extraído do site, né, nem de um livro, do site Todas Fridas. O ódio aos homens é, portanto, uma resposta a tudo aquilo que vivemos. É um sentimento real com a base traumática real. Querer viver afastada deles, se recusar a ser didática e compreensiva, principalmente acerca do feminismo, ser apática ou até mesmo rude para com eles, isso tudo é totalmente justificável. É o que está escrito nesse site aí, segundo Renato Vargas. Só queremos igualdade e empoderamento. A isca já está aparecendo lá embaixo. Só queremos igualdade e empoderamento. Será que é só isso mesmo? Será que Satanás se contenta em atingir um determinado objetivo? Para ter isso, geralmente utilizam-se de inverdade, de mentira, da força, da violência. Só queremos igualdade e empoderamento. Então, vejamos, se brigam pela igualdade, pelo empoderamento das mulheres, por que então Margaret Thatcher, uma ex-primeira-ministra britânica, foi alvo constante das feministas? Por quê? Não era uma mulher que chegou a um dos cargos mais importantes do seu país? Porque Margaret Thatcher não era feminista, muito pelo contrário, descia a lenha nelas. A máxima: homens não prestam, não servem para nada e não podem ser confiáveis, são opressores, pérfidos, aproveitadores. A pergunta é: todos os homens atendem a essas afirmações? Pelo menos a maioria atende? É muito mais fácil satanizar os homens, desconstruir a masculinidade e implementar o feminismo. O feminismo nada mais é que uma artimanha sutil do diabo que incute na mente das mulheres valores contrários à palavra de Deus. E eu fecho aqui essa primeira parte com Filipenses, capítulo 3, versículos 17 e 19, que diz: Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tem em nós. Porque muitos há dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Então, essa primeira parte visou apresentar o feminismo, o seu início, a sua criação, os seus ícones, os seus anseios, os seus objetivos. Nós vamos continuar trazendo um pouco daquilo que esse movimento tem influenciado dentro da igreja. Nós estamos trabalhando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, fechando
o capítulo 15 e provavelmente no próximo mês, fechando toda a carta de Paulo aos Coríntios. E o que nós vimos ali, o que nós estamos aprendendo é que em Corinto a igreja sofreu com que? Com as investidas das práticas externas à igreja. As práticas externas e pecaminosas estavam adentrando o seio da igreja. E Paulo escreve essa carta exatamente para combater esses ensinos que vão de encontro à palavra, ensinos e práticas que vão de encontro à palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui é algo semelhante. Um movimento que lá fora, mundo afora, prega posicionamentos contrários à palavra de Deus e nós precisamos expor a palavra de Deus para prepará-los e para refutar tais ensinos. Renato Vaz já escreveu o livro Feminilidade em Crise. Ele colocou ali na sua introdução basicamente essa questão, um homem escrevendo para as mulheres, escrevendo sobre e para as mulheres. Eu aproveitei essa parte, coloquei aqui, porque qual é o posicionamento? Isso não é lugar de fala de um homem. O feminismo diz. Isso não é lugar de fala de um homem. O homem não tem que falar sobre e para as mulheres. Eles não conhecem seus dramas, lutas e dificuldades. É o mansplain. O que é o mansplain? Mansplain nada mais é do que um homem tentando falar sobre um assunto que a mulher conhece muito mais do que ele, né? Deveria ter também o womansplain, porque acontece muito também. Isso é um absurdo. Agora vamos lá. Quando nós falamos, quando nós apresentamos a palavra de Deus, nós estamos apresentando princípios que cremos que foram deixados por Deus, inspirados por Deus para o ensino de todos os homens, homem e mulher. Nós estamos falando sobre a Bíblia. A Bíblia não está fundamentada em premissas sexistas, apesar de que eles falam que sim, que a Bíblia é patriarcal, que ela é opressora, que ela só exclui as mulheres em defesa do homem, mas a Bíblia, para nós, ela é a inerrante palavra de Deus, que já foi perseguida, já tentaram destruir ao longo dos séculos e não conseguem, porque passaram céus e terra, mas a minha palavra não passará. Ela vai se cumprir, queira A, B, C ou não. E ela deve ser anunciada e pregada a todos, indistintamente. Então, a palavra de Deus contém princípios, contém doutrinas que servem tanto para o homem quanto para a mulher, e ela se renova. Ela não está ultrapassada, como muitas vezes se diz nesses movimentos. Ah, a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia já passou, ela precisa ser revista, ela precisa ser reformada, nós temos que apresentar, e com isso vão aparecendo questões de igrejas que entram nessa onda, chamadas igrejas inclusivas, que deturpam a palavra de Deus para poder inserir e receber, não vou dizer pessoas, mas vou dizer comportamentos contrários à palavra de Deus. E a palavra de Deus em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. E ainda ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, ainda dentro do livro do profeta Oséias, capítulo 4. Então, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque somente conhecendo a palavra de Deus nós vamos ter condições de resistir aos ensinamentos, às investidas do que o mundo está colocando à nossa porta. Vivemos em um mundo onde o relativismo norteia a vida de muitas mulheres, incluindo aquelas que confessam sua fé em Cristo. Renato Vaz colocando no seu livro. Vivemos em um mundo onde o relativismo norteia a vida de muitas mulheres, incluindo aquelas que confessam sua fé em Cristo. Por quê? Porque sofrem com a influência do mundo. Recebe, muitas vezes recebe muito mais influência do mundo do que da palavra de Deus. Enquanto a igreja tem a escola bíblica, que funciona uma aula por semana, alguém pode dizer, não, mas tem aula quarta e domingo, mas quem vai na quarta não vai no domingo, são turmas diferentes, então é uma vez por semana. Um culto aos domingos
E tem pessoas que só vão aos domingos, quando vão, reunião de PGM, onde muitas e muitos não participam, consequentemente não são edificados, cultos no lar, nos lares, onde muitos não fazem, tá certo? Agora, em contrapartida, ouvem de manhã, nos programinhas de televisão, à tarde, nos programinhas de televisão e nas novelinhas, à noite, em novelas, todos os dias recebendo informações contrárias à palavra de Deus, colocadas de forma sutis e vão sendo absorvidas. Aí daqui a pouco não entende, porque não vai mais à igreja, porque inventa mil e uma desculpa para não estar na igreja. Por quê? Porque vivemos em um mundo onde o relativismo norteia a vida de muitas mulheres, incluindo aquelas que confessam sua fé em Cristo. Eu confesso a minha fé em Cristo, mas eu apoio movimentos que são contra a palavra de Deus. Opa, há uma incoerência aí. Isso é a chamada inversão de valores. Inversões de valores. Tá? Pessoas estão recebendo e aceitando e absorvendo valores que são totalmente contrários à palavra de Deus. Valores que são pressupostos antagônicos, ou seja, que confrontam, que batem de frente com aqueles valores que são pregados na Bíblia. Apresentam e colocam mulheres que servem a Cristo como mulheres ultrapassadas e subservientes. Ser uma mulher, ser uma esposa, ser uma mãe, ser uma dona de casa é ultrapassado, é ser subserviente. Você precisa, lembra lá do passado? Ter o controle da sua vida, hã? Tomar o destino em suas mãos. É bonito, é desafiador, mas não está de acordo com a vontade de Deus. Competição com o homem, bater de frente, lutar de frente. Por isso que os filmes apresentam mulher com a metade do tamanho do homem batendo nele com vontade. Nisso é pregado essas ideias que levam a uma segregação, ou seja, dividir para conquistar. Sempre foi essa a ideia. Segregação, separar homens de mulheres, colocar homens contra mulheres, aliás, mulheres contra homens. E assim facilita o domínio. É a desconstrução de princípios e valores cristãos. Isso, essas ideias que são pregadas, essas iscas que são colocadas nesse exalto dourado, que estão embutidas atrás de bons propósitos, visam a desconstrução de princípios e valores cristãos. Questão de empoderamento, a mulher precisa ser empoderada, é um termo que é muito utilizado atualmente. E a questão da competição com o homem, a mulher entra no processo de machificação. Basta olhar o Instagram ou qualquer outra rede social que nós vemos aí mulheres que, através de musculação, através de academia e outras coisas mais, chega a um corpo que nenhum homem tem. Será que é isso mesmo que Deus quer para nossas vidas? Será que é isso que Deus planejou para a mulher? Necessário parar, refletir e considerar o que Deus quer para nossas vidas. E ter humildade de viver segundo os seus ensinamentos. Muitos lares estão sendo destruídos, muitos casamentos estão sendo destruídos por conta dessas situações. Mulheres querendo ser mais importantes do que o homem, enquanto a palavra de Deus diz que nenhum outro é mais do que o outro. Ambos são importantes, ambos são iguais perante o Senhor, e no casamento, um ajuda o outro. Um está ao lado do outro, nenhum dos dois. Nós temos, sim, funções diferentes e precisamos respeitar essas funções, precisamos aceitar essas funções. A partir do momento que eu não aceito aquilo que foi criado por Deus, eu estou em desacordo com Deus. Pseudo-igualdade. Essa é a isca do anzol dourado
nesse ponto, uma pseudo-igualdade. Vou competir, vou chegar de igual para igual. A Olimpíadas aí foi clara com relação a isso aí, né? Foi clara com relação a isso aí. Não vou entrar em detalhes, mas quem assistiu sabe o que eu estou falando. Simplesmente ridículo o que foi colocado, uma verdadeira humilhação para as mulheres, uma verdadeira humilhação para as mulheres, e não teve nada de igualdade. Nesse ponto aqui na sala de aula, eu disse: eu vou deixar um slide só para as irmãs comentarem. Porque senão eu ia estar falando no mansplain. Feminilidade. O que vem a ser feminilidade? Aí eu deixo vocês que estão assistindo, as irmãs que estão assistindo, que vocês possam parar e raciocinar. O que vem a ser eu ser feminina? O que é uma mulher feminina? Então foram levantados vários pontos lá dentro da sala de aula, né? Vários pontos dentro da sala de aula. É ser mãe, é ser esposa, é se cuidar, tá? É se cuidar. E entre outros pontos, que as mulheres, melhor do que o homem, sabem muito bem o que é ser feminina. Aí nós entramos agora no embate. Feminismo, com tudo isso que nós apresentamos, com essas ideias que nós apresentamos, e o neopuritanismo. Duas forças que puxam em direções opostas, duas forças que estão em direções opostas, dois extremos. E no meio desse extremo, a igreja. Aí volta para a questão de Corinto, que nós aprendemos lá, que a igreja estava rachada em Corinto, por quê? Porque havia um partidarismo. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefo. Não, eu sou de Cristo, eu sou o cara, eu estou bebendo diretamente da fonte. Vocês estão pegando aquilo que já. Tá certo? Não. Ou seja, quatro forças em Corinto que puxavam e arrebentavam com a igreja. Por quê? Porque o partidarismo não é de Deus. Deus não habita nesse meio onde há partidarismo. Nos dias atuais, as duas forças estão aí. O feminismo, com as suas ideias que foi apresentado, e o neopuritanismo, que tenta colocar a mulher lá no estado primitivo, bem antes, né? Não dando valor, não permitindo que a mulher se manifeste, entre outras coisas, tá? Entre outras coisas. Então, são duas forças totalmente antagônicas. E Deus não habita nem nesse e nem nesse, porque esse racha não é a intenção de Deus para a sua igreja. Muito pelo contrário. Ali em Atos, capítulo 2, versículo 41 em diante ali, 38, se eu não me engano, nós vemos exatamente como é que a igreja vivia, homens e mulheres, em plena comunhão, né? No partir do pão, nas orações, tudo tinham em comum. Não havia partidarismo. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Então, nós não podemos permitir que essas ideias, seja de A ou de B, adentre a igreja, né? Adentre a igreja para causar um racha na igreja. A igreja precisa estar atenta à investida do inimigo. E nós estamos tratando apenas de um ponto, porque tem muitos outros. Feminismo, uma isca no anzol dourado. Nem tudo no movimento feminista é bom, mas seu fundamento principal, atentem para isso, mas seu fundamento principal, que as mulheres merecem o mesmo respeito, a mesma dignidade e o mesmo acesso à oportunidade que os homens, sem serem maltratadas, é bíblico. É por isso que é uma isca no anzol dourado do feminismo, porque isso é bíblico. Mas o que nós estamos sentindo e está adentrando ao mundo e à igreja é totalmente diferente. Porque não, o inimigo ele não quer coisa boa, ele quer coisa ruim, certo? Ele quer ruim, ele quer arruinar a igreja, ele quer destruir a igreja. Ele quer destruir a primeira instituição criada por Deus antes do advento do pecado, que é a família. Eu sempre repito, a família foi instituída por Deus, a única instituição
que foi instituída antes do advento do pecado. Essa é importante, é a base, é a célula-mãe, conceitos que foram deixados e esquecidos no tempo. Esses conceitos eram ensinados no ensino fundamental, o antigo primário. A família é a base da sociedade e ela continua sendo a base da sociedade. É na família que nós aprendemos, que nós devemos aprender a ser cidadãos, a sermos honestos. É na família, dentro do seio da família, é onde nós preparamos a criança, o adolescente, o jovem para enfrentar o mundo. Quando eu era professor de jovens e adolescentes, eu sempre dizia que o jovem, por volta dos seus 18, 20 e poucos anos, muitas vezes ele sai de casa, às vezes vai trabalhar fora. E quando ele sai de casa, ele leva consigo uma bagagem, uma mochila. E essa mochila ela vai cheia, razoavelmente cheia ou vazia, a depender do que a família plantou naquela criança, naquele jovem. Se ela for cheia de bons ensinos, de boas práticas, ele vai resistir a tudo que é ruim que vem lá de fora. Agora, se for vazia, pode ter certeza, vai encher. Como vai encher, de que vai encher, só Deus sabe. A forma como Jesus tratava as mulheres era bastante revolucionária para a cultura judaica de sua época. Enquanto muitos líderes religiosos nem acham que mulheres conseguiam entender as escrituras, Jesus ensinou verdades profundas a mulheres e teve várias seguidoras, amigas e financiadoras de seu ministério. Ele não impunha limites no seu crescimento espiritual por serem mulheres, né? O autor coloca aí Gálatas 3:26 ao 28. 3:26 ao 28. Isso aqui foi extraído de sites que tratam sobre o feminismo. E eu fecho aqui com o slide da lição da disciplina anterior. Como Jesus tratava as mulheres. E aí eu dei vários exemplos, né? Maria Madalena, a mulher adulta, a mulher no poço de Jacó, a viúva de Naim, a mulher do fluxo de sangue, todas, sem exceção, foram bem recebidas e foram bem tratadas por Jesus. Então, da mesma forma, nós hoje precisamos reconhecer os ensinamentos de Jesus em nossas vidas e fazer da mesma forma. Mas esse ensinamento não é só para o homem, para a mulher também. É para a mulher também. Porque assim como existem muitos homens que tratam mal, o oposto também é verdadeiro. O oposto também é verdadeiro. Mulheres que brigam, mulheres que. O irmão Éder vai tratar mais sobre isso. Não vou entrar nessa parte aí porque é dele. Tá certo? Nos vemos aí na próxima aula, quando nós vamos tratar, dar continuidade a essa disciplina. Que Deus abençoe a todos. Essa primeira aula foi uma aula introdutória. A partir da próxima aula, nós vamos tratar um pouco mais com profundidade esses assuntos, a questão do feminismo, a questão da sua influência, a questão do seu posicionamento e as suas ideias que têm adentrado a Igreja do Senhor. Deus abençoe a todos.